Fala galera, Yuri do Lead Code Brasil aqui de novo. Dessa vez nós vamos estar resolvendo a questão 36, Valid Sudoku. É uma questão de nível médio. A questão aqui nos diz que nós devemos determinar se um tabuleiro aqui do Sudoku 9x9 ele é válido ou não. E ele diz aqui que nós só devemos verificar as células que estão preenchidas, né, com os valores, com os inteiros ali, e devemos basear nessas três regras aqui, as regras do Sudoku, que uma linha, cada linha, né, que nós tivermos dentro desse nosso tabuleiro aqui, ela não pode repetir os inteiros, né, só pode ter inteiros e não pode repetir nenhum deles. Então tem que ter inteiros de 1 a 9 sem repetição de nenhum deles. Mesma coisa para as colunas e também tem a mesma regra, né, para agora os quadrados, os 9 quadrados que nós vamos criar aqui, certo? Que já vão estar criados aqui, que vão ser quadrados 3 por 3, vão gerar 9 quadrados menores aqui dentro desse tabuleiro 9 por 9 e também só pode conter os valores de 1 a 9, certo? E nunca ter a repetição desses valores dentro desses quadrados também. Beleza? Então, temos esses três tipos de verificações aqui que nós devemos fazer. E vamos aqui no Miro para a gente pegar. Eu peguei esse exemplo aqui e joguei aqui no Miro para a gente pensar um pouco. Pensando um pouco numa possível solução, né? Como a gente tem que validar se esse tabuleiro do Sudoku aqui ele é válido, certo? Temos que validar que esse tabuleiro do Sudoku, nós necessariamente precisamos passar por cada uma das cédulas, certo? Cada um dos valores aqui. Logo, né, o tempo de complexidade aqui desse nosso código, ele com certeza vai gerar algo em torno de O de n ao quadrado. Beleza? Porque nós temos que verificar cada uma dessas cédulas aqui. Beleza? Dito isso, o que a gente pode pensar aqui no uma lógica que a gente pode utilizar? Pensando na lógica das linhas e das colunas, que vão ser, primeiramente, nessas duas, que vão ser bem parecidas, nós devemos passar, né, por cada uma dessas linhas aqui. Então, por exemplo, passei para essa primeira linha, verifico quais valores que já estão preenchidos, nesse caso 5, 3 e 7. Beleza, agora eu tenho que armazenar isso em algum lugar, certo? Eu posso armazenar isso dentro de um set, certo? Então eu crio um set aqui no Python e armazeno, por exemplo, o valor 5, armazeno o valor 3 aqui, armazeno o valor 7 e enquanto existir, por exemplo, imagina que aqui surge o valor 3, por exemplo. Se aqui surgiu o valor 3, eu verificar que eu já vi esse valor 3 aqui, eu tenho que já direto retornar falso, beleza? Então, essa é mais ou menos a lógica que eu vou utilizar aqui. Então eu vou precisar criar, certo? Como eu estou olhando linha por linha aqui, eu preciso criar um set para cada linha. Então, a organização que eu vou fazer aqui vai ser, eu vou criar um hash map aqui, beleza? Então, eu vou utilizar aqui um hash map. Esse hash map ele vai ter como chave aqui no meu hash map vai ser, certo, a linha, então a referência, certo, o número dessa linha aqui, no caso as linhas vão estar nomeadas aqui, deixa eu só colocar os números dela, vai estar nomeada em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso aqui são as linhas, certo? E as colunas também vão estar na mesma numeração, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 aqui, beleza? Aqui vai ser o número, certo? Então, o número da linha, certo? E o meu value aqui, o meu value, ele vai ser igual ao set, certo? Então vai ser o set que eu vou criar. Então para cada linha eu vou ter um registro aqui no meu hashmap que vai conter o número da linha e o set dela, beleza? E eu vou fazer, logicamente, como a linha é a mesma coisa que a coluna, só que a coluna a gente está olhando na vertical aqui, a coluna também vai ter essa mesma ideia, beleza? Então não vou repetir aqui a explicação porque vai ser exatamente a mesma coisa aqui, só que voltado para as colunas, beleza? Só que agora o conceito mais difícil agora nessa questão é como a gente consegue verificar a terceira regra, certo? Que a gente tem que verificar que dentro desses 9 quadradinhos que nós vamos ter dentro do nosso tabuleiro do Sudoku aqui, se eles têm valores repetidos, certo? E se os valores são, né, somente dentro de 1, 9, certo? E 1 e 9 no caso, beleza? Então temos que verificar isso aqui, porque se por um acaso esse cara aqui apareça 2, eu também tenho que retornar
falso aqui, porque eu tenho a repetição do 2 e do 2 aqui, dentro desse, por mais que eles estejam em linhas diferentes e colunas diferentes também, eles estão dentro desse quadrado menor aqui, certo? E eles se repetem, isso daí não pode acontecer dentro do Sudoku. Então, pensando nisso daqui, o que eu posso imaginar aqui é tentar, por exemplo, separar esse nosso tabuleiro grande aqui em colunas e linhas desses quadrados menores. Então, por exemplo, esse daqui seria a minha coluna 0, certo? Esse daqui seria a minha coluna 1 e esse daqui seria a minha coluna 2, beleza? A mesma coisa eu vou fazer para as linhas. Então, do 0 até o 2 seria a minha coluna 0, do 3 até o 5 seria a minha coluna 1 e minha linha 1, né? Então, do 6 até o 8 seria a minha linha 2, beleza? E como é que eu posso chegar nesses valores aqui? Como eu sei que esse tabuleiro ele vai ser 9 por 9, certo? Então, eu sei que esses quadrados aqui, eles sempre vão ser quadrados de 3 por 3, certo? Então, o que eu posso utilizar é, a partir da linha que eu estou, como todos esses valores aqui no 0, eles são menores do que 3, eu posso entender que todos os valores que vão estar aqui, a linha, certo? Que eu vou chamar de row aqui, ela vai ser sempre a minha a minha linha que eu vou estar, então esse meu R aqui, pego a parte inteira da divisão por 3. Por quê? Porque quando eu estiver no 2, por exemplo, peguei a posição 2 aqui, vamos dizer que eu estou no 2 e no 8 aqui. Se eu peguei a posição 2 da linha aqui, eu vou pegar 2, pega a parte inteira da divisão por 3, vai dar 0. Ou seja, eu vou cair nessa minha linha aqui que eu tenho esses 3 quadrados menores. Beleza? E a mesma coisa eu posso fazer para as colunas. Então, a coluna, eu pego a coluna que eu vou estar e eu vou dividir por 3, beleza? Dividir por 3, então, por exemplo, imagina que eu estou no 8 aqui. Esse 8 seria coluna 2, linha 2, certo? Eu vou pegar aqui, eu encontrar, certo? O 2 dividido, pega a parte inteira por 3, daria 0, e a coluna, a parte inteira por 3 também daria 0. Eu chegaria nesse cara aqui e eu estaria exatamente nesse meu quadrado, nesse meu primeiro quadrado aqui, 0, 0. Beleza? Então eu consigo utilizar isso. E agora, só para fechar, eu também vou criar um hash map para esses quadrados menores aqui, onde esse hash map ele vai ter a seguinte configuração. Ele vai ter como chave aqui vai ser a configuração, né, de linha e coluna para a gente saber em que quadrado ele está. Então vai ser uma tupla aqui que vai conter, certo, a linha e a coluna, certo? Por que não pode ser uma lista, né? Porque a lista é uma estrutura de dados mutável aqui no Python. Então, como chave, precisa ter uma estrutura de dados aqui que seja imutável. Então, por isso eu vou usar uma tupla nesse caso. E como valor, eu também vou continuar usando um set aqui, beleza? Para armazenar todos os valores que tem dentro daquele quadrado menor. Beleza? Vamos ali no código que vai fazer mais sentido o que eu estou falando. Então, a primeira coisa que eu vou criar aqui vai ser as minhas linhas. Então, vai ser um dicionário aqui, beleza? Eu vou criar agora as minhas colunas, vai ser também um dicionário. Show? E agora eu vou criar os meus quadrados menores, eu vou chamar de squares aqui, que também vão ser dicionários, beleza? E agora o que eu vou fazer é passar então para cada linha, vou chamar de R aqui, que estiver dentro do intervalo aqui. Posso colocar 9 ou posso colocar len do board, beleza? Porque sempre vão ser 9, então não tem nenhum problema. E vou fazer agora também para as colunas. Então, vou chamar de C aqui, que estiver no intervalo. Vou manter só o mesmo padrão agora. Len do board aqui na posição 0, que também vai ser 9. Poderia colocar 9 ali nos dois. Beleza? Agora, o que eu vou verificar é, como a gente recebe inteiros ou esses pontos aqui, eu não quero verificar os pontos, eu quero somente verificar os campos que estão preenchidos, certo? Então, vou fazer a verificação aqui de se esse meu elemento aqui que eu estou olhando, né? Então, vou chamar ele aqui de esse é meu elemento, esse board aqui, nessa linha e nessa coluna aqui, beleza? Se esse elemento ele for diferente, certo? Dessa pontuação, aí eu passo a olhar para ele, beleza? Olhando para ele, o que eu vou fazer? Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar, no caso, né, o meu set, caso não exista. Então, para cada linha, então, se essa minha linha aqui não existir, certo? Não estiver dentro das minhas rows aqui, quer dizer que eu nunca criei ela na primeira vez que eu estou chegando. Então, eu tenho que criar essa linha aqui. Então, vou chamar meu rows aqui
nessa linha e eu vou gerar um novo set para ele. A mesma coisa eu vou fazer para as colunas. Então, se a minha coluna não estiver no meu rows aqui, beleza? No meu rows, no meu columns aqui, beleza? O que eu vou fazer é meu columns, certo? Nessa coluna aqui, eu vou criar um set para ele, beleza? E ao final aqui também eu vou fazer para os quadrados, certo? Então, se esse cara aqui, que seria o meu R, certo? A parte inteira dele aqui e a parte inteira das colunas aqui também, se isso daqui não estiver, certo? Dentro dos meus squares, aqui, no caso, o que eu vou fazer? Eu vou criar esse cara aqui de novo. Então, eu vou copiar esse cara aqui, certo? E eu vou criar aqui no meu squares, eu vou criar esse cara, beleza? E vou criar um set vazio nele. Show de bola? Agora eu vou partir para a minha lógica, certo? Quando que eu vou verificar agora se é isso daqui, posso já finalizar como falso, eu encontrei algum duplicado aqui, nas linhas ou colunas ou nos quadrados ali menores. Beleza? Então o que eu preciso verificar é se esse elemento, eu vou ter 3 casos de si, certo? Eu vou olhar as linhas, as colunas e os quadrados, certo? Então, se esse meu elemento que eu criei lá, ele estiver já dentro do meu do meu rows, certo? Se esse elemento ele já existir dentro do meu rows, quer dizer que eu tenho que retornar falso nesse caso, certo? Mesma coisa, se esse elemento já existir dentro da minha coluna, ali também eu tenho que retornar falso, meu rows é um dicionário, eu tenho que verificar dentro do meu rows nessa linha aqui, certo? A mesma coisa para as colunas, certo? E a mesma coisa aqui vai ser se esse meu elemento ele já estiver dentro do meu squares aqui, nessa posição. Então, seria a tupla aqui, dessa posição aqui, e coluna nessa posição aqui, beleza? Se isso daqui acontecer, eu simplesmente tenho que retornar um falso aqui direto, beleza? Caso isso não aconteça, eu sei que ele nunca existiu, então eu vou adicionar ele como um novo. Então, eu vou adicionar ele como um novo para as linhas. Então, a linha aqui, nessa linha, certo? Eu vou adicionar um novo elemento, então vai ser esse elemento aqui. Mesma coisa para as colunas. Nessa coluna aqui, eu vou adicionar este elemento aqui. E para os meus quadrados, dentro do quadrado ali que eu estou verificando, certo? Que seria esse R aqui, 3, ou coluna aqui, parte inteira por 3, certo? Eu vou adicionar o meu elemento também, beleza? E ao final disso tudo, simplesmente se passar por tudo isso, eu vou retornar true nesse caso aqui, porque eu verifiquei todos os elementos e nenhum deles foi igual, beleza? Então eu vou rodar os testes aqui. Passou nos testes, eu vou submeter. Passou aqui, foi um tempo de complexidade bom aqui em relação aos outros, certo? Mas se a gente pegar o nosso tempo de complexidade da execução desse código aqui, ele foi um n ao quadrado, certo? Então, n seria o tamanho da minha lista, da minha linha, né? Aqui no caso, linha e coluna, né? Então, se linha e coluna aqui forem iguais, seria o n ao quadrado aqui. E também nós vamos ter o nosso espaço de complexidade para esse código aqui, também vai ser um espaço de complexidade n ao quadrado. Por quê? Porque nós vamos armazenar, né, o que vai ser, como o nosso board ele só tem 9 elementos, 9 por 9, né? Então vai ser 81 elementos aqui, 81 elementos aqui e 81 elementos aqui também, certo? No pior dos casos, onde todo o nosso board ele está completo para a gente verificar, beleza? Então esse aqui foi mais um exercício que a gente resolveu. Amanhã a gente volta com mais um. Valeu!